Fala galera, beleza? Que a Davi tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre a final dos estaduais. Vou falar sobre a briga generalizada que teve no Clássico Mineiro entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Vou falar sobre o Fla-Flu, que não aconteceu absolutamente nada. Só vou falar sobre os pênaltis mesmo. E também falar sobre o jogo de Novo Horizontino e Palmeiras. Mas antes eu queria desejar um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. Um feliz Dia das Mulheres para minha mãe, que foi a maioria dos vídeos que eu gravei. Ela gravou, minha editora, que sempre me ajudou, que foi uma das maiores incentivadoras para eu voltar com o meu canal. Um beijo para minha irmã também, linda, maravilhosa, que está gravando o vídeo agora. E também para todas as mulheres do Brasil, do mundo, de todos os lugares. Então um beijo para todas as mulheres. Então vamos começar falando sobre o jogo de Flamengo e Fluminense. Eu vou direto para os pênaltis porque não aconteceu absolutamente nada. Só teve um lance importante, foi o chute do Savarino que o Rossi defendeu. Então vamos direto para o jogo, para os pênaltis, que o Jorginho abriu as cobranças com o Flamengo, mas ele bateu do jeito que ele sempre bate. E o Fábio até chega a tocar na bola, mas não consegue pegar. E o Flamengo abre 1 a 0 nos pênaltis. Depois o Ganso foi acertando, os jogadores foram acertando do Fluminense e do Flamengo, até que chega a hora do Luiz Araújo bater. Ele é meio zicado na cobrança dos pênaltis, ele que perdeu já um pênalti contra o PSG, que deu o título mundial pro PSG, agora perde de novo contra o Fluminense. O Fábio defendeu. Vou falar uma coisa, gente, Fábio, 45 anos, agarrando pênalti. Vou falar uma coisa, ele merece uma vaga para a Copa do Mundo, merece ser o nosso terceiro goleiro. Eu acho que os nossos terceiros goleiros não estão indo muito bem. O Hugo Souza não está indo muito bem, apesar também de ser um bom catador de pênalti. O Gabriel Brazão, que era um nome muito cotado para ir para a seleção, não está indo bem pelo Santos. E para mim o Fábio merece essa vaga e agarrou mais um pênalti, né? Mas logo depois, quando o Guga foi bater a cobrança dele, o Rossi, o melhor goleiro do século XXI do Flamengo, foi lá, agarrou a cobrança do Guga e deixou o Flamengo na vantagem. Depois foram acertando Léo Pereira, o John Kennedy também, que bateu muito bem, Savarino, o Léo Ortiz também chutou muito bem no ângulo. E depois, a última cobrança, o Otávio foi lá e perdeu o pênalti. O Rossi agarrou de novo e passou do Romero, o goleiro argentino. E é o goleiro argentino com mais cobranças de pênaltis defendidas no século XXI, obviamente, né? E o Flamengo se consagra, como é que se fala? 40 campeão? Eu não sei como é que se fala, mas o Flamengo é 40 vezes campeão carioca, tricampeão consecutivo carioca. Ganhou em 2024 contra o Nova Iguaçu, 2025 contra o Fluminense e agora de novo em 2026 contra o Fluminense nos pênaltis, de maneira suada, sofrida, mas conseguiu. Parabéns ao Flamengo. E o primeiro jogo do Leonardo Jardim, primeiro título, hein? Vai tomando. Agora vamos para a confusão generalizada do jogo. Agora a gente vai falar sobre a confusão generalizada do clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, que terminou em 1 a 0 para o Cruzeiro, o gol do Caio Jorge. Mas o que chamou a atenção, obviamente, foram as confusões, infelizmente cenas lamentáveis. Vou explicar o contexto dessa confusão. O que acontece? Depois de um chute do Matheus Pereira, o Everson tentou encaixar, não conseguiu encaixar a bola direito, deu o rebote e o Christian foi tentar chutar e tropeçou em cima do Everson, um lance super bobo. Ele até tirou a perna na hora e do nada o Everson começou a subir em cima do Christian, deu 2 joelhadas na cara dele e assim se desencadeou uma confusão generalizada. Depois os jogadores do Cruzeiro empurraram o Everson bateu com a cara na trave. Depois ele apareceu na entrevista todo machucado. Mas aí depois, um dos protagonistas também foi o Leão, que bateu em todo mundo, xingou todo mundo. O Hulk também, que bateu muito e foi agredido também pelo Djalma. Mas o que chamou a atenção mesmo também foi a quantidade de expulsos. Foram nada mais, nada menos do que 23 expulsos. 23 expulsos, a maior quantidade de expulsões na história
do futebol, não só do futebol brasileiro, mas do futebol em geral. Nenhum jogo teve um registro de 23 expulsões. E olha que 2006, aquele jogo de Holanda em Portugal, ficou conhecido como a Batalha de Nuremberg. Teve 11 jogadores expulsos, mas nada além, né, nada mais ruim do que esse jogo daí, essa confusão, porque foram cenas lamentáveis. Muito jogador se batendo, se empurrando, dando tapa na cara do outro, Caio Jorge dando soco na cara do outro. Foi simplesmente 11 jogadores do Cruzeiro e 12 do Atlético Mineiro. Então, cenas muito lamentáveis desse jogo. Agora vamos para o jogo de Palmeiras e Novo Horizontino. Palmeiras que vinha com vantagem no primeiro jogo de 1-0, depois de jogar muito mal o primeiro jogo, mas começou jogando bem no segundo jogo, abrindo o placar com um gol muito polêmico do Murilo, que parecia que estava impedido, mas depois, mesmo com a conferência do VAR, não foi impedimento. Depois, o Novo Horizontino chegou a empatar com o Matheus Bianchi depois de uma enrolação toda da zaga, e ele chutou depois de um rebote do Carlos Miguel. E depois, o Palmeiras fez mais um gol polêmico com o Vitor Roque, depois do John Arias trombar com o goleiro, tirar o goleiro da jogada. O Vitor Roque foi lá e fez o gol. Palmeiras campeão do Paulista e o Cruzeiro campeão do Mineiro. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe o dia de vocês e feliz Dia Internacional da Mulher. É isso, valeu e tchau!